né? A própria lei Magnitsky dá conta de que aqueles que prestam algum tipo de apoio ao sancionado incorrem nas mesmas penas, né? São as chamadas sanções secundárias, que no final das contas é o mesmo tipo de punição que o Alexandre de Moraes está recebendo. Então todos esses que acompanham a conduta do violador de direitos humanos correm o risco de receber as mesmas sanções. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos, e o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gashi, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo risco. Como avalia agora essa votação no STF que confirma a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado?
Acho que o principal, né, que foi as questões levantadas pelo ministro Fux, rebatendo e desconstruindo por completo, né, a falsa narrativa criada pela PGR, isso se manteve intacto, né? A ministra Carmen Lúcia, ela repete a mesma ladainha retórica de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, falando que Bolsonaro comandava qualquer tipo de organização criminosa e, na verdade, não apresenta nada. O ministro Fux foi muito feliz no seu voto, inclusive técnico, tem que ser dito, porque ele falou: olha, tudo que o Moraes estava dizendo, falando que era organização criminosa e atos executórios de um golpe, não passaram de reuniões do presidente com seu ministro, inclusive com Bolsonaro descartando o possível uso, né, de um estado de defesa ou estado de sítio, que são mecanismos previstos na Constituição. O ministro Fux abriu o seu voto falando da incompetência do STF. Porque Lula e Temer, quando foram investigados e processados, o foram na primeira instância. Por que Bolsonaro está no STF? Porque está sendo dado a ele tratamento de presidente, mesmo ele sendo atualmente ex-presidente. Então, ainda que seja para cometer essa ilegalidade e dar tratamento de presidente a Bolsonaro, ao menos uma decência, né, uma moral mínima, manda ele ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros, tal qual seria um presidente. Mas nem isso foi. Então ele está sendo julgado na primeira turma por um ex-advogado de Lula, o outro ex-ministro da Justiça de Lula, uma pessoa que é abertamente oponente de Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, o qual o presidente Bolsonaro chegou a assinar um processo de impeachment, o cara que disse que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, segundo matérias do Glenn Greenwald, e até hoje continua julgando tudo relativo à nossa família. Então o ministro dos Fux deixou o rei nu, mostrou que tudo isso que está acontecendo está ferindo o devido processo legal, a ampla defesa. O STF mesmo já anulou processos em que os advogados tiveram pouco tempo para analisar 4 terabytes de arquivos. Os advogados de Bolsonaro tiveram esse mesmo período de tempo, sem dilação de prazo, que foi pedido pelo Dr. Vilardi, para analisar não 4 terabytes, mas 70 terabytes. Esse material todo, para ser visto, fotos, vídeos, ler textos, seriam necessários algumas décadas para fazê-lo. Então é claro que restou violada a ampla defesa, não existe devido processo legal, e o Fux expôs tudo isso. É por isso que eu creio, finalizando, Capelli, que no momento oportuno, por este ser um processo totalmente político, quando o vento político mudar, esse processo será anulado. Tal qual foi o de Lula, essa avaliação que o senhor faz. Sim, mas deixando bem claro, né, que o processo de Lula foi analisado por juízes técnicos, cerca de 17 juízes, e nenhum deles chegou perto de dar um voto igual ao de Fux, que passou mais de 12 horas desconstruindo aspectos jurídicos e também de mérito. O Fux chegou a ter que descer, né, lendo o relatório da PGR, ao fato de que, calma lá, então não houve um golpe porque um dos golpistas não pegou um táxi. Se ele tivesse encontrado um táxi, então teria ocorrido um golpe. Ou então que a derradeira reunião para traçar o plano de golpe teria se dado num salão de festas, num pilotis da Asa Norte, aberto ao público. Então é lógico que não existe o golpe e é lógico que o processo de Bolsonaro não se confunde com o de Lula. Porque o de Lula está lá o triplex lá no Guarujá, está lá o sítio em Atibaia, e isso daí não foi desconstruído. Quando foi anulado o processo de Lula, foi porque o ministro Fachin disse que ele foi processado no CEP errado. Não deveria tê-lo sido em Curitiba, mas sim em São Paulo ou em Brasília. Isso daí foi uma formalidade que encontraram para essa manobra jurídica. O que é diferente de dizer que o Lula deveria ser absolvido. Fux disse: Bolsonaro tem que ser absolvido por falta de provas, por incompetência do foro, pela violação do devido processo legal, da ampla defesa e vários outros dispositivos legais. Qual a expectativa do senhor para o voto de Cristiano Zanin? Ele é advogado do Lula. Não dá para você levar a sério um julgamento desse. É sério, mas ninguém se diz impedido. E ele, advogado de Lula, pessoa tão próxima que foi indicada ao STF. Eu te digo, né, se o Alexandre de Moraes fosse ser julgado apenas por André Mendonça ou por Cássio Nunes, será que ele diria que isso daí é um processo justo? Eu acho que não. Então a gente está diante de um jogo de cartas marcadas. Eu acho que o Zanin vai pagar o pedágio da sua indicação. Mesmo tendo a convicção de que Bolsonaro não é, né, não é culpado por nada,
que não se tentou dar um golpe de Estado no Brasil, ele deve votar pela condenação, acho, né? Vamos ver o que acontece. Eu conversei com alguns bolsonaristas que me disseram, como o Zanin foi advogado do Lula no período da Lava Jato, ele sabe o que é estar numa situação de suposta, né, desvantagem em relação ao juiz e tudo mais, a gente espera que ele dê um voto, que tenha alguma divergência ali do relator, mas nem isso o senhor espera, então. Isso daí, Paulo Capelli, é para uma pessoa normal, uma pessoa que mede os outros pela sua régua, uma pessoa que entende que deve existir uma imparcialidade e uma coerência, né? Uma pessoa que sabe que o que é injusto ser aplicado a fulano, igualmente injusto será se aplicado a ciclano. Para a esquerda não tem a moral, não tem a ética, não tem a baliza das leis. Para a esquerda depende o cliente, e ali vai ser a aplicação da lei ou não. É por isso que o politicamente correto, por exemplo, não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. Se o Lula falar, abrindo aspas para ele e pedindo desculpa às mulheres da sala, se o Lula fala mulheres de grelo duro, não acontece nada. Se Bolsonaro fala, né, pintou o clima, quando está conversando ali com algumas meninas da Venezuela, cai o mundo. Então são situações que, na verdade, você não pode comparar. O Lula é uma pessoa que se envolveu em lavagem de capitais, é uma pessoa que se envolveu em corrupção. Bolsonaro não é uma pessoa que se envolveu em golpe. E é justamente por isso que ele será condenado, porque quem o está julgando quer vê-lo fora do tabuleiro político e vai cumprir essa missão. A estratégia de Bolsonaro é pleitear a anulação do processo, levar o caso dele para o plenário do STF, para os 11 ministros, ou as duas coisas? O que será primeiro? Como é que está a estratégia de defesa do ex-presidente? Olha, a defesa jurídica dele, né, tem que ser perguntada ali ao doutor Vilade e ao doutor Paulo Bueno, eles sabem melhor os detalhes. Eu acredito que o minimamente justo seria esse processo ser levado para o plenário, né, para que fosse realmente dado a oportunidade aos 11 ministros, já que estão dando tratamento de presidente ao Bolsonaro, para fazê-lo. Ou melhor, o justo não seria nem o STF, seria descer para a primeira instância. E nada disso daí impede que, paralelamente, nem mesmo o Bolsonaro, os advogados dele, mas que outras pessoas entrem em cortes internacionais, como eu já começo a receber notícias de pessoas que vão fazê-lo. Lembrando que é um requisito para entrar, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra corte, normalmente internacional, né, que você tenha esgotado as vias internas. Então, quando ocorre o chamado trânsito em julgado, quando você não tem mais para quem recorrer, aí sim você pode pegar esse caso e levar ele para esses tribunais internacionais. E isso ocorre... E é a sua intenção fazer isso? É minha intenção fazer isso, né? Mas isso daí, Capelli, está ocorrendo, pelo menos eu tenho informações de que já existem grupos de juristas que vão fazê-lo, independentemente da vontade do meu pai ou propriamente minha. Tá? Vai dizer o seguinte, pessoas que não têm vinculação conosco estão já planejando em fazê-lo. Até onde eu sei, estão confeccionando as peças para fazê-lo. Eu vi que há um grupo de advogados atuando nesse sentido, mas eu queria saber mais das suas iniciativas. O senhor disse que cogita, sim, que tem a intenção de levar o caso a um tribunal internacional, caso, né, o julgamento transite em julgado com ele condenado, sentenciado à prisão. Qual corte o senhor pretende acionar? Todas as cortes possíveis, né? Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, isso passa pela Comissão Interamericana, que faz essa análise de juridicidade para ver se leva à corte, Tribunal Penal Internacional, qualquer outro tribunal latino-americano, né, qualquer outro tratado internacional que o Brasil seja signatário ou que aceite a Convenção Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer esse embate no exterior também. Eu acho que todas as vias, por mais às vezes que a gente entenda que vai entrar por ali e possa ser derrotado, mas entrar nesses locais para dar a oportunidade deles se manifestarem, para colocar o tema adiante. Não é possível, né, que com tantas ilegalidades a gente não consiga fazê-lo. Então isso custa dinheiro, tá? Isso custa advogado, isso custa passagem aérea, hotel, alimentação, pesquisa, mas eu estou dedicado a fazer isso. O que eu posso garantir da minha parte, enquanto agente político que eu sou, é atender a audiências públicas internacionais, como está previsto, já tem convite para a audiência pública no Parlamento Europeu. Assim que eu tiver com tudo ok e seguro para ir, né, vou fazê-lo. E além disso, eu vou dar um giro pelo menos pela Europa. Né? Você pode ver que dias atrás o seguro que o senhor diz é saber que o seu nome não está na lista da Interpol, é isso?
Isso, eu tenho que me precaver, né? Eu não posso dar chance para Alexandre de Moraes me prender. Isso é modus operandi dele. Tentou fazer isso, por exemplo, com Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. E mesmo a Espanha sendo conduzida por um socialista, né, o Pedro Sánchez, a justiça espanhola agiu com técnica e impediu não só a prisão do Oswaldo Eustáquio, como negou a sua extradição ao Brasil. Caso semelhante também ocorreu com Alan dos Santos, que está até hoje sob asilo aqui nos Estados Unidos. Então, certificado que eu posso viajar em segurança, eu sim vou fazê-lo e seguir fazendo a denúncia de direitos humanos desse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes. Lembro que alguns dias atrás a gente conversou, o senhor disse que iria procurar também autoridades italianas em prol da Zambelli. O senhor chegou a fazer isso já ou não? Eu cheguei a bastidores, sim, mas eu pretendo, nesse giro pela Europa, encontrar autoridades na Itália, né? Pretendo visitar o país para levantar o tema da Carla Zambelli também. Voltando aqui para o Brasil, Bolsonaro está condenado agora por maioria no STF, da primeira turma. O senhor acredita que a primeira turma considerar prisão domiciliar, como já pleiteiam advogados de Bolsonaro ali nos bastidores, para tentar evitar que Bolsonaro vá para um presídio, vá para Papuda? Ou o senhor acredita que o STF colocará Bolsonaro em uma prisão, em um presídio? É difícil você cobrar coerência, né, de agentes altamente ideológicos de uma corte que eu considero altamente corrupta como a Suprema Corte brasileira, né? Mas, se fossem ter um mínimo de isonomia, imparcialidade e coerência, deveriam mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, devido a uma crônica apneia do sono, está em prisão domiciliar. Bolsonaro tem problemas de saúde muito mais graves, passou recentemente por 2 pneumonias. Todo mundo sabe que de tempos em tempos ele é necessário fazer procedimentos hospitalares ou por vezes até grandes cirurgias. Então não faz sentido você colocar ele num presídio comum. Mas eu penso também que Alexandre de Moraes vai fazer de tudo para repetir com Bolsonaro aquilo que aconteceu com Clezão, né? Aumentar a burocracia para receber um atendimento médico ou impedir a análise do seu caso para que ele fique em prisão domiciliar na tentativa de assassiná-lo. Então isso também é possível, eu não ficaria surpreso, porque eu sei que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, né? Nós estamos lidando com um psicopata, não com uma pessoa normal. Então, vamos ver o que acontece. Em relação às sanções dos Estados Unidos, o senhor articula sanções a mais ministros da corte, agora que a primeira turma do STF condenou, né? Decidiu condenar Bolsonaro por golpe de Estado. O senhor avança nessas articulações aí nos Estados Unidos? Eu acho que nem é necessário tanta articulação, né? A própria Lei Magnitsky dá conta de que aqueles que prestam algum tipo de apoio ao sancionado incorrem nas mesmas penas, né? São as chamadas sanções secundárias, que no final das contas é o mesmo tipo de punição que o Alexandre de Moraes está recebendo. Então todos esses que acompanham a conduta do violador de direitos humanos correm o risco de receber as mesmas sanções. Eu ficaria surpreso se isso daí não ocorresse. Eu apenas ressalto que sanções da Lei Magnitsky são um assunto burocrático, né? Não é algo que se constrói da noite para o dia. Mas eu acredito sim que no acompanhamento desses votos, essas pessoas podem dar ensejo às novas sanções. E eu acho até que é provável, né, o governo Trump reagir de maneira a aumentar sanções, né? Seja da Lei Magnitsky, seja de cancelamento de visto, de outras pessoas identificadas como colaboradoras de Alexandre de Moraes nesse aparato persecutório. Eu conversei com um integrante do governo Trump antes de ter início o julgamento do Bolsonaro, dias atrás, e esse integrante do governo Trump me disse que já há sanções bem encaminhadas, segundo ele, para a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barros de Moraes, tendo em vista que Moraes já foi sancionado com a Lei Magnitsky e que, como o senhor sustentou, a esposa seria o braço financeiro ali. Só que ele não falou, essa autoridade do governo dos Estados Unidos, não falou de nenhum outro ministro do STF. Por isso que eu lhe pergunto se o senhor tem informações concretas sobre sanções a Carmen Lúcia, Flávio Dino, que acompanharam Alexandre de Moraes. É porque, prezado Capelli, você primeiro tem que esperar o fato se consumar, né? Você não pode fazer um exercício de futurologia, até porque isso daí seria injusto. Mas uma vez ocorrendo a condenação, formalizados os votos, você percebe ali que claramente você pode interpretar isso daí como um apoio ao violador de direitos humanos, vide que o Moraes é o relator dessa matéria. Inclusive um absurdo, né? O cara que falou que queria pegar o Eduardo Bolsonaro continua fazendo tudo relativo aos processos da família Bolsonaro. Mas enfim,
Então, uma vez consumados esses votos, abre-se oportunidade, né, abre-se a possibilidade para que também agora sejam trabalhadas sanções contra essas pessoas. Bom, o que é que o Fux está dizendo com relação a essa decisão dele aí de anular toda essa bagaceira aí desse processo? Ele está dizendo o seguinte: eu não concordo com o relatório da Polícia Federal, eu não concordo com o relatório da PGR, o relatório de acusação da PGR, e eu não concordo com o voto do senhor Alexandre de Moraes, que também está acusando, sendo que também ele é parte do processo. Ele investiga, ele é vítima e ele é o juiz ao mesmo tempo. Então o Fux, com esse voto dele de hoje, ele está deixando escancarado que esse processo ele é todo nulo. E veja bem, o Fux ele não está deixando isso claro somente para o Brasil, o Fux ele está deixando isso claro para o mundo, porque os Estados Unidos da América está de olho nesse julgamento e principalmente nos posicionamentos dos juízes que estão julgando esse processo todo, que é o tal do processo do golpe, cujo a intenção é simplesmente prender Jair Bolsonaro e tirar ele da cena política, do jogo político. Então, os Estados Unidos já estão aí de olho nessa situação toda, estão de olho aí no voto do Fux, e o Fux, ele sinaliza para os Estados Unidos com esse voto dele, que, ou seja, ele corrobora com com o posicionamento do Trump naquela carta de que é uma perseguição política ao Jair Bolsonaro, é uma caça às bruxas, né? Uma caça às bruxas referente o que se referiu ao Donald Trump, o Donald Trump se referiu na carta. Então, esse posicionamento, esse voto do Fux, anulando tudo, né? Porque a tônica do voto dele é justamente de que anula-se todo esse processo desde o início, né? Porque o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Esse processo deveria estar sendo julgado lá na primeira, em um juízo de primeira instância, né? E não no Supremo Tribunal Federal, já que os que estão sendo julgados não estão mais não tem mais cargo político, ou seja, o Jair Bolsonaro, por exemplo, não é mais presidente da República, logo ele deveria ir para a justiça comum. Essa é a alegação do Fux. Caso isso não aconteça na primeira turma, que é a turma que ele pertence, ele pretende também no seu voto de que esse julgamento iria ir para o plenário, para pleno, né, para que os 11 ministros pudessem fazer o julgamento e pudessem votar. Mas, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Essa turma vai votar pela condenação do Jair Bolsonaro e me parece que somente o Fux vai votar ali pela absolvição de Jair Bolsonaro e dos demais réus pedindo a anulação do processo todo aí. Bom, isso é o que fica assim mais evidente no voto do Fux, porque os demais ministros nós já sabemos qual é a tônica e como que eles vão votar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com os próximos votantes, com os próximos ministros a votar, Carmen Lúcia e também o Zanin. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!